E aí, gente, Deus em Cristo possa abençoar a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou fazer esse vídeo agora sabendo que eu estou cutucando num vespeiro, certo? Eu vou levantar aqui uma polêmica das grandes, certo? Baseada não em subjetivismo, mas em coisas que eu testemunhei com meus próprios olhos e testemunho até hoje, certo? Mas antes de começar, eu quero abrir a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja de Filipos, onde no capítulo 2, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Recentemente eu tenho publicado nas minhas redes sociais coisas falando sobre a graça que Deus concede a mulheres cristãs, certo? Para exercerem o chamado da pregação, certo? E eu vi comentários não muito felizes de pessoas que se dizem cristãs, afirmando que mulheres não podem pregar. Mulheres não podem subir num púlpito para pregar a palavra de Deus, certo? Não podem trazer uma palavra de instrução, certo? A questão aqui é mais complexa do que se pensa. Por quê? Porque veja só, se eu digo que uma mulher não pode realizar o ministério da pregação, isso significa que eu estou dizendo que Deus não pode distribuir seus dons a alguém que, como uma mulher, deseje pregar a sua palavra. Quando a palavra do Senhor ela vai dizer, em Mateus capítulo 7, o que ela vai dizer? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual de vós, o vosso filho pedindo um pão, dareis uma pedra, ou pedindo um peixe, dareis uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Onde é que eu quero chegar com isso? Ninguém tem o direito de engessar o agir de Deus. Ele dá o que ele quer a quem ele quer. Ele faz o que ele quer onde ele quer. Porque veja bem, eu fico aqui me perguntando, se Deus ele usou de reis pagãos para executar a sua vontade nos tempos antigos, por que ele não usaria uma mulher crente temente a ele para pregar a sua palavra? Quem se comporta com esse tipo de comportamento, certo? Me permita dizer, John MacArthur, ele é desse tipo de gente que acha que mulher não pode pregar, certo? Mas nós devemos levar em conta uma coisa, ele também é cessacionista, e nós sabemos que o cessacionismo nada mais é do que a negação da manifestação dos dons na época atual, e que isso se limitou à época dos apóstolos, quando nós sabemos que nós não podemos confinar o agir de Deus a determinados tempos e épocas, como se o Espírito Santo só tivesse agido no primeiro século da era cristã. Onde é que eu quero chegar com isso? Deus, ele capacita quem ele quer. A prova disso é que tanto ontem como na madrugada de ontem para hoje, eu percebi duas coisas impressionantes. Deus, ele é tão contraditório, mas tão contraditório, né? Veja, eu estou sendo irônico, não estou chamando o Pai Celeste contraditório, isso é uma ironia. Que a minha esposa, ela pegou o texto de 2 Reis, capítulo 2, versículos 8 ao 30, e trouxe uma palavra gloriosa.
Eu tenho outra irmã em Cristo que pregou na vigília da minha congregação, que trouxe uma palavra poderosíssima baseada no Salmo 42, escrito pelos filhos de Corá, e um estudo feito sobre a corça e a aplicação espiritual dela na vida do cristão. Agora eu fico aqui pensando, será que essas mulheres elas estavam falando coisas da mente delas, do coração delas, não do Espírito Santo? Sendo que eu fico aqui imaginando aquela promessa feita em Atos 2, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E quando ele fala os ossos, também sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu Espírito. Ele estava dizendo que ele excluiria o dom da palavra da ciência. Porque quando você vai ver a distribuição dos dons espirituais em 1 Coríntios, capítulos 12 e 14, você não vai ver Deus fazendo distinção de sexo. Ele vai dizer que todos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus reparte a cada um como quer. E Pedro, em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos sacerdócio real. Todos somos sacerdotes de Deus e de Cristo, independente de sexo. A questão aqui é que, querendo ou não, não importa o que vão pensar do que eu vou dizer aqui. Mas a doutrina das nossas igrejas, principalmente as mais tradicionais e mais antigas, criaram uma série de privações e proibições às mulheres, como disse o pastor Abe Hubert, da Igreja da Paz, porque os estatutos de muitas igrejas são baseados numa doutrina machista. Exatamente o que você ouviu. Doutrina machista. Porque você pode perceber, em muitas congregações, eu sei de casos que mulher não pode se depilar. Sei de casos de que mulher não pode ter a sua nudez mostrada ao marido no ato conjugal. É só o lençol furado e acabou. Mulher não pode cortar o cabelo. Mulher não pode usar joia. Mulher não pode se maquiar. Mulher não pode isso. Mulher não pode aquilo. Meu irmão, que raio de evangelho é esse que te chama para a liberdade do mundo e te prende em norma institucional denominacional? Pelo amor de Deus, vamos pensar, rapaz. É por isso que o meu canal é Pensando Fora da Caixinha. Porque eu sou uma pessoa que está indignada com esse negócio. Quem são os homens para dizer o que Deus pode ou não fazer na sua igreja? Eu já vi, e eu vi na minha rede social, inclusive eu acabei bloqueando a pessoa que fez isso, de que era lamentável acreditar que Deus poderia usar mulheres. Meu irmão, isso é machismo, rapaz. Ah, mas você é feminista? Deus me livre. O que eu estou dizendo é que Deus não vai privar as servas dele da graça de serem instrumentos seus e ministrarem sua palavra, porque homens dizem que Deus não vai fazer. Agora vão mandar em Deus? Agora vão dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Dizer que Deus não pode capacitar servas fiéis para realizar a sua vontade é limitar a soberania de Deus a um conceito humano. O mesmo vale, e aí é que o negócio vai esquentar agora, de mulheres à frente de ministérios, certo? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu fui pastoreado durante 3 anos por uma mulher. O nome dela é Elizabeth Teixeira Carvalho. O marido dela era completamente ausente. Eu nunca vi ele trabalhando ativamente na igreja. Ela liderava a igreja sozinha. Eu me sujeitei à liderança dela por 3 anos. E querem saber? Mesmo falha como todo ser humano é, ela governou, dirigiu aquela igreja muito bem. Como o meu irmão Luiz Edinaldo Barreiros, ele disse, se no caso de um pastor morrer numa comunidade remota, a mulher vai ficar calada, esperando que alguém se levante para dirigir a igreja? Já vi um rapaz me dizer, um amigo meu da minha rede social,
dizer que ela poderia discipular pessoas e quando alguém tivesse perfeitamente capacitado, poderia pastorear aquela congregação. E se Deus escolhesse a mulher para liderar a igreja, vai questionar com Deus? A questão aqui não é outra, meu filho. Não é o que eu penso. Deus é especialista em quebrar paradigmas. Deus é especialista em confundir a cabeça dos homens. Você quer um exemplo disso? O Marco Feliciano, certo? Ele foi numa igreja universal uma vez. E ele estava passando por um problema. E o camarada que estava lá, ministrando lá, começou a falar exatamente aquilo que ele estava passando. Aí ele disse, não, aí a minha mente de assembleiano bugou. Travou. Por quê? Porque ele estava acostumado a ver manifestações da revelação da graça de Deus em igrejas pentecostais. Mas Deus, ele gosta de quebrar paradigmas. Ele gosta de nos mostrar que, embora algumas coisas não aconteçam da forma que estamos habituados a ver, não quer dizer que ele não esteja no negócio e não esteja trabalhando. Disse e repito, quem é o homem para dizer o que Deus pode ou não fazer na sua obra? O dono da igreja é ele. Ele levanta quem ele quer, ele capacita quem ele quer para fazer o que ele quer na igreja dele. É simples. Quer dizer, Tiago, que você crê que Deus pode levantar mulheres para pastorear um rebanho? Creio sim. Creio perfeitamente. Eu vou limitar o agir do Espírito Santo? Eu, que acredito no que a Bíblia Sagrada fala, que na Epístola de Pedro vai dizer que a graça é multiforme. Ou seja, Deus tem várias formas de trabalhar. Olha, eu passei por muita coisa nessa vida, na minha caminhada cristã. Não considero que eu sei de tudo. Mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo não está limitado ao meu e ao seu conceito. Ele é livre. Ele é soberano. A igreja é de Deus. E ele faz o que lhe aprouver. Ah, mas teólogo fulano de tal disse isso, teólogo fulano de tal disse aquilo. Meu amigo, não vem com ad verecundia pro meu lado. Para quem não sabe, ad verecundia é apelo à autoridade. Ou seja, a pessoa considera o seu argumento verdadeiro a priori, baseado na pessoa que falou, não na informação que ela passou. Entendeu? Ah, mas muitos teólogos renomados dizem isso. Aí quando Deus faz alguma coisa contrária do que os teólogos falaram, quem é que tem mais razão? O teólogo ou Deus? É algo a se pensar, rapaz. Eu conheço 3 mulheres que estão à frente de ministérios. 2 são batistas e uma é bem aqui do outro lado da via férrea aqui do meu bairro. E eu vou lhe dizer, elas governam muito bem a congregação, viu? Não tem a figura masculina lá? Sim, não tem. Mas quando o Espírito Santo ele se apodera da vida de uma pessoa, não interessa se tem um homem ou se não tem, se tem uma mulher ou se não tem, a obra é feita. Você está entendendo? Porque isso me faz lembrar o seguinte: Débora, ela foi posta no cargo mais importante da sociedade hebreia da época, que foi de juíza. E humilhou o líder do exército por falta de coragem. Ela era tão respeitada, tão estimada, que quando foram para a guerra, só iriam se Débora fosse junto. Na Bíblia nós vemos as mulheres como cooperadoras da obra de Deus, e logo mais em Atos dos Apóstolos nós vamos ver, por exemplo, aquelas donzelas que profetizavam. Agora eu fico aqui pensando, se Deus colocou o dom da profecia nessas mulheres, não colocaria o dom da palavra da ciência? Muito menos capacitaria mulheres para dirigir igrejas? A gente não pode querer confinar a ação de Deus a um conceito abstrato. Tá entendendo? Ah, mas na história da igreja você não vê esse tipo de coisa. Meu amigo, se você for ver lá nas cartas de Jerônimo, o número eu não me recordo agora, mas ele vai dizer que a lama da apostasia chegou em Roma.
E uma mulher chamada Marcela, através das suas palavras, salvou aquela cidade. Me diga, Deus não capacita mulheres para fazer determinada obra? Essa é a questão. Então, para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, para você acreditar que Deus não capacita mulheres cristãs tementes a eles para realizarem obras em específico, você é das três coisas uma. Você é um incrédulo, você é um machista ou você é um cessacionista. Não tem para onde correr. Dito isso, não interessa o que vier depois. Deus é soberano, a obra é dele, a igreja é dele, e ele faz o que lhe apraz. Porque ninguém tem direito de dizer a Deus o que ele pode ou não fazer na sua obra. Ok? Fica dado o meu recado. Que Deus em Cristo vos abençoe e ele seja louvado por mulheres virtuosas, corajosas e cheias do Espírito Santo, que são levantadas para fazer a obra do nosso Deus com afinco, com zelo e com amor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.